Amém. Os dois cânticos, o primeiro foi bem dentro da palavra, né? Primeiro, uma coisa que fala ali, né? Nossos olhos estão fitos e esperando no Senhor. Amém. Parece que esses dias estão mais assim, você tem que esperar mais no Senhor ainda, né? Tá levando tudo isso a esperar mais no Senhor. O que é esperar? Você confiar nele plenamente, sem dúvida. Uma das coisas que fala lá é que ele encherá todas as coisas. E essa palavra é justamente isso. Fala assim que a palavra pode encher qualquer pecador, mas antes mesmo, através do quebrantamento, quer dizer, o arrependimento, né? Essa palavra está falando muito, já falou e vai falar agora hoje de novo sobre isso. A pessoa está vazio é melhor do que estar cheio de muitas coisas, né? Quer dizer, porque essa palavra fala assim, esteja vazio, que Deus vai preencher. E outro canto que fala, Deus está querendo invadir, só que ele não vai invadir, ele está querendo, né? A colocação desse canto, ele está querendo, mas não vai se nós não dermos a permissão, se nós não abrirmos para isso, né? Tão quebrantado que ele é, tão assim, como ele continua da mesma forma, né? Obediente como ele foi e é ao Pai, né? E obediente à nossa maneira de se expor a Ele. Se nós nos expomos, Ele preenche. Amém. Amém. Se nós nos quebrantamos, Amém. Ele vê, né? Se nós não reclamamos, Ele vê. Se nós confiamos, Ele vê, né? Então nada escapa dos olhos de Deus, né? Tudo Ele vê como nós nos comportamos em cada momento, né? Em cada situação. Esse é o nosso Deus, né? Porque humanamente é insuficiente. Não vai alcançar, não vai ter força para alcançar, né, no padrão humano, mas divinamente, né, nós podemos ser completos e andar como Deus quer, né? Não como nós queremos, do nosso modo, né? Página 10, começando aqui, fala assim: não procure por uma superunção para manter sua capacidade humanas, as suas capacidades humanas. Página 10. Segundo parágrafo. Será que Pedro conhecia bem o que estava para acontecer no dia de Pentecostes? E é verdade que ele tinha a palavra escondida em seu coração, mas provavelmente ele jamais havia visto ou antecipado algo como aquilo que aconteceu naquele dia. Certamente não estava de acordo com a tradição. Também não havia no meio do grupo um rabino bom, bem educado, versado nos ensinos da lei judaica. Apenas pescadores e outros homens sem cultura. E ajuntaram-se, assim como um número de mulheres que seguiam o Senhor, como está lá em Atos 1, 13 e o 14. Atos 1, 13 e o 14. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedaram. Estava presente Pedro, João, Tiago, André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E de repente, o que aconteceu, né? E de repente pousou sobre cada um deles línguas de fogo. Atos 2, de 1 a 3. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento, soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. E então todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Isso nunca acontecera antes, exceto com o sentido de destruição
quando o profeta Elias fez descer fogo dos céus para consumir os capitães e soldados do rei Acasias. 2 Reis 1:10. Esta unção de fogo pousando sobre um grupo de pessoas, o vento impetuoso que iam falar em outras línguas jamais havia acontecido antes. Houve sobre uma destruição de outros deuses, né? Mas sobre pessoas separadas, que estavam perseverantes, né? Unânimes, no mesmo lugar, né? Foi só aqui em Atos, né? Que deu o início disso, né? O início foi em Atos, né? Como fala, não havia acontecido isso antes. Atos 2, de 2 a 4. Agora só falta o 4, né? A todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. O próprio Espírito. O legal que ele diz aí é o seguinte: o fogo na antiguidade só foi feito para destruição. Todo fogo foi para queimar. Queimava incenso, queimou os inimigos, pediam para descer fogo para acabar com uma geração. Nunca eles tinham visto o fogo como uma bênção. Eles nunca tinham visto o fogo como algo de Deus, né? Só ali na sarça que apareceu o fogo. Então, a única vez que apareceu foi o mesmo fogo que apareceu ali em Pentecoste. Mas a diferença é que parou naquela sarça e dessa vez foi em cima das pessoas. Então, era algo que eles não sabiam explicar, não tinha nas escrituras como explicar isso. E aí a gente estava vendo aqui, você estava falando sobre essa tradição, né? Que o Zé vai falar um pouquinho depois da palavra que falou na escola do reino, que de repente você pode perguntar, né? A palavra do Zé Rosa não tinha conexão nenhuma com a escola do reino. Quando ele falou sobre, como é que é, Zé? Obediência, disciplina, tradição. E era uma terceira: disciplina, tradição. Disciplina, costume e tradição. Costumes e tradição. Então ele falou cada uma dessas três coisas, né? Você viu assim, mas para a escola do reino, e aqui você viu quando ele fala de tradição, ele diz o seguinte: não tinha um rabino para falar da palavra, para ensinar, para orientar a reunião. Então aí, quando houve o batismo com o Espírito Santo, quebrou-se uma tradição judaica. Não tinha mais um rabino que estivesse à frente de alguma coisa. É que nem ele falou, eram pescadores, eram mulheres. Então, o que aconteceu? Ali, Cristo quebrou uma tradição. Não tinha mais, não precisava mais dos homens da lei para que algo divino acontecesse. Então eu creio que é exatamente isso que Deus está nos mostrando, né? São dias em que Deus vai quebrar tudo aquilo que a gente tem como tradição para que algo novo venha à luz, para que algo que é perfeito, que nós nunca provamos antes, venha à luz. Amém. Esses são os tempos de nós começarmos a experimentar algo tremendo. Sabe, quando você vira, a gente fala muito, né? Por esse caminho nunca andaste. Mas que caminho é esse? Que coisas vão acontecer? Você está preparado realmente? Porque de repente a gente fala e quer que tudo aconteça igual, que tudo acontece da mesma maneira, que os milagres aconteçam do mesmo jeito, que todas as coisas tenham aquela mesmice que nós estamos acostumados. E não é isso. E aqui é um exemplo disso. Vocês já imaginaram como é que eles ficaram quando eles começaram a ver aquelas línguas de fogo sobre a cabeça das pessoas? Olha, gente, eu acho que deve ter sido um alvoroço, porque eles não sabiam o que estava acontecendo, eles não tinham ideia, sabe? Talvez tenham tido pessoas que tenham acalmado e falado assim: lembra, Cristo falou que isso ia acontecer.
Nós estávamos esperando por isso. Porque de repente eles criam, mas criam que ia acontecer algo que eles conheciam. Então que nós estejamos preparados, né, para algo novo de Deus. Que a gente não queira colocar Deus numa forma certinha e dizer assim, Ele age dessa maneira e deste jeito. É isto que Ele vai fazer. Não. Nós temos que estar abertos para o novo de Deus. Amém. E esse novo é novo. Você nunca viu antes. Você nunca teve essa experiência. Está preparado? Sabe o que quer dizer isso? Espere o inesperado. Amém. Nós temos que estar crendo em tudo isso. Espere coisas novas. Espere uma coisa que você não está esperando. Espere o inesperado. Amém. Amém. A Célia falando de tradições, né? E eu lembrei daquele texto que nós tínhamos falado que, lembra, Tiago e João, né? Eles, Jesus indo para Jerusalém, olha como que é você segurar a tradição, né? Você querer ter os mesmos modos do que o Velho Testamento. Tiago e João falou lá, eles não quiseram a vila, uma aldeia de samaritano que era da hospedagem para Jesus, e eles se revoltaram. Mas o samaritano falou, não podemos dar os de fora, falou assim, não podemos dar hospedagem para ele, porque no rosto dele está falando que ele vai para Jerusalém. Há uma intrépida resolução, tem uma tradução falando intrépida resolução no rosto de Jesus, que é uma pessoa que vai para Jerusalém. Os samaritanos viram isso e os próprios discípulos não viram. Eles falaram assim, não, Jesus, vamos descer fogo daqui, vamos queimar toda essa vila. E Jesus olhou para eles e falou, vocês não sabem de que espírito vocês sois. Jesus repreendeu, foi que nem repreendeu Pedro aqui, né? Repreendeu Pedro, Pedro falou, Jesus, todo mundo pode te trair, menos eu. Essa palavra fala, então se Pedro não tivesse tido esse tratamento, como ele haveria esse Pentecostes aqui? E Deus usou Pedro aqui, né, para alcançar aquelas 3.000 pessoas, foi o próprio Pedro que alcançou, mas houve uma preparação, né, uma preparação de Cristo para Pedro chegar até Pentecostes aqui, né, e ser uma ferramenta, um instrumento na mão de Deus, né. Quer dizer, o apóstolo do amor, depois com o Espírito Santo, foi considerado o apóstolo, mas antes ele queria que descia fogo do céu, né, para queimar aquelas pessoas. E Jesus repreendeu ele, né, preparando ele para as coisas maiores, né. Pentecostes mostra que Deus ainda pode fazer alguma coisa que ele jamais tenha feito antes. Deus é um Deus de coisas novas, sempre nova, novidade de vida ele é. Ele é um Deus assim, né? Que ele ainda pode mover-se de uma maneira que as pessoas não esperam. Pudesse estar esperando, né? Que nem a leva lá, eu preciso conhecer, ele estava esperando ele de um jeito e Cristo se apareceu de outra maneira. Nós esperávamos ele com uma coroa, com um cetro, né? Todo resplandecente. Não, ele veio, né? Trapo de imundícia ali, mostrando uma humildade, né? E de repente ele, quer dizer, quem vocês estão esperando, né? Quer dizer, ele veio, nós esperamos de uma maneira e ele aparece de outra, né? Pentecoste é o rompimento de tradições, é o rompimento para um povo que esperará até que venha a promessa do Pai e ele seja revestido com o poder que vem do alto. Amém. Lucas 24, 49. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai, contudo permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Aqueles primeiros crentes estavam, naquele dia, tão quebrantados e tão vazios. É lindo, né? Tão quebrantados e tão vazios. E com tantas falhas que tudo o que podia fazer era simplesmente olhar para o Senhor e esperar com fé e expectativa, em unidade no mesmo lugar, como nós lemos lá em Atos 2:1, né? Eles estavam unânimes no mesmo lugar, esperando, né? E ao completar os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e não havia nenhuma contenda ou perturbação entre eles.
nenhuma. O foco deles não estava em si mesmo ou em suas falhas. Olha, nem em si mesmo e nem em suas falhas, mas estava no propósito, né? Na promessa que o Espírito Santo, o poder ia vir do alto. Então eles estavam perseverantes ali, né? E ninguém disse: Pedro, não faz muito tempo que você negou o Senhor. É melhor você se cuidar, ou poderá acontecer de novo. Ninguém fez isso, né? Ninguém acusou um ao outro. É melhor você se cuidar, ou poderá acontecer de novo. Ninguém repreendeu Tomé pela sua descrença, com um senso coletivo de indignidade, mas também com uma expectativa tão completa que transpassava todos eles, que Deus fez com que ele disse que faria. Eles estavam unânimes no mesmo lugar, esperando, embora não soubesse o que eram as promessas do Pai. Eles sabiam que ele as traria logo. Amém. Eles não sabiam, não tinham um plano total, mas eles confiavam, esperavam, né, que o Pai não ia voltar com a sua palavra, né? Os discípulos provavelmente não tinham ideia do que era o Espírito da verdade, embora possivelmente pudesse senti-lo e talvez tivessem sua bênção uma vez ou outra. Mas Jesus ensinou: ele habita com vocês e estará em vocês. Amém. Quer abrir lá João 14? Eis, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. E estará dentro de vós. O Espírito de Deus estaria com eles, e jamais tiveram isto antes. Que coisa não convencional, fora da tradição, né? Eles não conheciam o Espírito da verdade, mas eles criam, né? É uma coisa fora do condicional, sem tradição, sem história, não religiosa, que Deus fez naquele dia de Pentecostes, quando encheu aqueles primeiros crentes com o Espírito Santo. Eles começaram a falar a palavra de Deus, e o mundo foi mudado, porque eles alcançaram e apropriaram algo do Senhor. Quer dizer, o mundo, né, foi mudado por aquela maneira, aquele poder que foi delegado, né, sobre o coração deles. Então o mundo naquele tempo já houve um padrão do que era o cristianismo, de como viver em família, como ser família, né? Então, através dessa direção que Cristo tinha dado, ficar em Jerusalém, né, até que sejais revestidos, né, de poder que desce do alto. Mas eu queria ler um negocinho que eu achei aqui, que eu coloquei, né? Dentro disso daí, fala assim: faça agora, mostre para o Senhor que você tem fé, mostre para o Senhor. Primeiro Adão, ele foi visitado, dentro dessa palavra, né? Mas o segundo agora, Cristo está em você, habitando. Você é a habitação dele. Você nunca diz: Espírito Santo, desce aqui. Por quê? Ele vai dizer a você: eu já estou aqui, eu estou em você. Eu estou em você. Por amor a Cristo, por amor que Cristo fez, ele foi derramado em nossos corações, como está lá em Romanos 5:5. Ele foi derramado em nossos corações, esse amor, pelo Espírito Santo. Mas a mentira do diabo é fazer com que você não acredite nisso. Olha, a mentira do diabo é fazer que você não acredite nisso.
que Ele já habita em você. E se nós não temos essa consciência que Ele habita, eu não tenho a consciência quanto eu posso dar e fazer. Se eu não tenho a consciência que o Espírito Santo está em mim, eu não vou ter uma consciência do que eu posso fazer para Deus, né, e dar a Ele. Deus te chamou para viver em espírito e em verdade. Deus te chamou para viver em espírito e em verdade. O Espírito de Deus, eu já vi aqui, né? Nós também podemos alcançá-lo e apropriar de sua provisão. Amém. Nós também podemos. Porque sentar-se quase que derrotado, esperando que alguém ministre a você em seu desespero? É uma boa pergunta, né? Não se pretende que nossa relação com o Senhor seja como um desejo de uma fonte, como um degelo. Não se pretende que nossa relação com o Senhor seja como um degelo de uma fonte onde constantemente tentamos cavar para que tirarmos uns aos outros da lama. Tiremos as pedras do caminho e construamos uma autoestrada para o nosso Deus. Olha, você lembra que a primeira coisa era a estrada, né? João Batista, ele veio preparar o caminho, né? E hoje nós estamos no lugar de João Batista, né? Para a segunda vinda de Cristo, né? Preparar o caminho, preparar essa autoestrada a Deus, né? Quer ler Isaías? Pode ler, Isaías 43. Está aberto aí? Ah. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o do ermo, vereda a nosso Deus. Pensou preparar caminho ao Senhor? Ao Senhor. Que privilégio, né? É que nem aquela palavra do arreio do Senhor, né? Dá uma exposição assim, você carregar o rei, né? Como eu falar lá dos cavalos, né? Você carregar o rei, né? Você ser o condutor da carruagem, né? Eu falo até que esses cavalos foram bem treinados, né? Quer dizer, você conduzir o rei, o mordomo do Senhor, né? Lembrando que essa palavra fala de nós extrairmos do Senhor e apropriar. Fala que a nossa dedicação pode trazer um alinhamento, né, sobre a nossa vida, mas o que mais interessa essa palavra está ensinando é se apropriar, né? E apropriar é tomar para si algo que não te pertence. Quer dizer, as qualidades de Cristo é nossa agora porque o que Ele fez. Senão não tinha como Ele transferir para nós. A obediência dele fez essa transferência, né? Ele fez a dupla imputação. Ele pegou o que era ruim nosso, pegou para Ele, e aquilo que era perfeito colocou em nós. Essa é a dupla imputação. Então nós temos esse direito de tomar para si aquilo até que não é nosso. Quer dizer, Ele nos deu o direito agora de tomar isso, né? É apropriar-se, mas apropriar-se agora para Cristo, né? Tornar-se adequado para aquilo que Cristo quer te dar. É apropriar-se, apoderar-se, tomar posse. Muitas vezes é que nem um filho pródigo lá, né, que ficou na casa. Ele não tomou posse, ele estava como nem um empregado, né? Ele estava ali, sem saber o que fazer, porque ele questionou que o irmão saiu, ele questionou porque ele ficou e não teve o mesmo merecimento. Ele questionou tudo. Quer dizer, toma posse, se aproprie do que Cristo já nos fez, né? Apropie-se, fale a palavra do Senhor e que traça a unção. Apropie, né? Apropie mais dele. Estou apropriando, mas apropie mais dele, de Cristo. Creia em Deus, extraia do Senhor a força. Uma igreja pode ter um programa maravilhoso, com tudo muito organizado e no horário,
e uma doutrina que seja correta, contudo, sem o foco de fé que apropria. Pode ter tudo certo, mas sem uma fé, um foco de fé que se apropria, né, não corresponde nada, né? Eles não vão se mover. Se não tiver isso, ninguém vai se mover. Quando caminhamos juntos, devemos irromper numa revelação do Senhor, que eletrifica até mesmo a atmosfera. Olha, eletrifica até mesmo a atmosfera. Então, quando começamos a extrair ou apropriar, ficamos repletos da glória de Deus, cheios da unção do Senhor, e a partir daquele exato momento, a partir daquele exato momento, através do que? Extrair e se apropriar. Ele fala, pode ter a igreja, seus programas maravilhosos, tudo bem organizado, no horário, uma doutrina correta, né, que seja tudo bem colocado, mas sem um foco de fé que apropria, eles não vão se mover, eles não vão chegar, nós não vamos chegar em lugar nenhum, né? Quer dizer, é através da apropriação do Senhor, né, e crer nessa apropriação, pode mexer, até eletrificar a própria atmosfera. Amém? Olha, deixa eu só por uma coisinha aqui. O que ele disse: tiremos as pedras do caminho e construamos uma autoestrada para o nosso Deus. O que está atrapalhando nessa estrada? Não, olha o que ele está colocando nas nossas mãos. Tirar a pedra do caminho de Deus e construamos uma autoestrada para o Senhor. Aí vem o nosso pensamento de Abraão. Abraão, quando o Senhor o visitou com os 2 anjos, 3, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Visitou Abraão. Poxa, Abraão falou: Senhor, descanse embaixo dessa árvore onde está mais fresco. O Senhor é a nossa frescura, é o nosso Deus, é o Senhor. E ele obedeceu a Abraão. Senta, eu vou trazer um pouco de água para lavarem os pés. O Senhor precisa lavar o pé? Se Ele é a pureza da vida, é tudo, a humildade de Deus. E Senhor, eu vou trazer a almofada, tudo para se sentar, para vocês descansarem. O Senhor é o descanso. Aí depois ele falou: permita-me preparar uma refeição para o Senhor. A humildade e a simplicidade do Deus vivo. Depois vocês acham que Abraão precisaria encaminhar o Senhor até Sodoma e Gomorra? Se Ele é o Senhor Criador de todas as coisas, Ele permitiu que Abraão o encaminhasse até Sodoma e Gomorra, e Ele começou a falar para Abraão que o que ele seria tudo. Ele falou: eu hei de esconder de você, Abraão, que virá a ser uma grande nação, e a tua descendência será uma bênção para toda a terra. Mas Senhor, o que o Senhor pretende fazer? Aí Deus revelou para Abraão o que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra. Abraão começou a interceder por aquele povo, exclusivamente por Ló. Mas ele pediu 50, 45, 40, 30, 20, 10, mas não tinha 4. E aí? Mas o que Deus, quando destruiu Abraão, foi lá e falou: Senhor, mas não encontrasse nem 10 justos. E Abraão perguntou: e Ló? O que Deus falou para Abraão? Abraão, eu me lembrei de você, eu tirei Ló do meio dessa destruição. Gente, eu me lembrei de você. Que nós sejamos lembrados de Deus sempre. Quanto Ele tem nos lembrado de nós e nos lembrado de quanta coisa, não é? Ele se lembra que nós o adoramos, Ele se lembra que nós o servimos.
que nós estamos servindo o nosso irmão com amor, que nós estamos fazendo as coisas de Deus com amor. Que Deus maravilhoso. Amém. Eu achei o máximo, né? Porque ele fala, extraia do Senhor a força. E aí fala que você tem que tirar as pedras do caminho para preparar uma autoestrada. É fantástico isso. Deus é fantástico. É o que ele fala aqui, né? Então, quando começamos a extrair ou apropriar, ficamos repletos da glória de Deus. Amém. E cheios da unção do Senhor. Amém. A partir daquele exato momento. Amém. Sabe, que nós tenhamos essa consciência, essa fome para extrair de Deus. Amém. Sabe, que nós tenhamos essa consciência que nós estamos diante dele e que podemos fazer isso. Ele está nos dizendo para fazer isso, sabe? Para sermos repletos dele, extrairmos dele. E só assim nós poderemos ser completos. Amém. Sabe? Nós agradecemos a Deus por vivermos nessa época. Amém. Esse tempo em que Ele está trazendo essa abundância de revelação e mostrando o seu amor infinito para com o homem. Porque, gente, é uma época privilegiada. Como Deus está abençoando o homem de uma maneira fora das tradições, de uma maneira como Ele nunca abençoou. Amém. Então, Deus está fazendo isso nesse tempo. Então, nós somos gratos a Deus por termos esse privilégio. Amém. 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 A primeira coisa que nós lembramos da pedra, lembra da pedra de Lázaro, né? Jesus não tocou na pedra lá. Ele falou, vocês tiram a pedra. Tiram a pedra. Tiram. E é muito interessante ali que ninguém cria, mas Jesus cria. E quem precisava crer, creu. Quem que foi que creu? Quem ouviu? Lázaro. Lázaro, vem para fora. Quer dizer, o morto para si mesmo, ele ouve Deus. Ele ouve. Lázaro, que estava morto, ele necessitou ouvir e saiu para fora. Ele ouviu, porque ele estava morto, literalmente morto, né? O seu próprio ego. E ele ouviu. Vem para fora, Lázaro. Mas a pedra, quem foi que tirou foi as pessoas que não criam, né? Mas aí essa palavra está falando agora, vocês tiram a pedra com a preparação do Deus vivo agora. Esse é o momento, essa é a hora, né? Ele fala aqui, né? Fale a palavra do Senhor e traga unção. Isso. Aproprie-se mais dele, creia em Deus, extraia dele a força. Amém. Amém. Aproprie, extraia dele. Extraia dele a força. Extraia, né? Tire dele a sua força. E olha só essa palavra, depois que ele fala para você extrair a força de Deus, aí ele fala para você tirar as pedras que estão no seu irmão, tirar, você tira tudo, porque uma terra, quando ela tem o degelo, ela fica muita lama, e fica uma coisa difícil de você tirar. E ele falou, tira a pedra do seu irmão, e aí vocês construam uma estrada para Deus. Autoestrada. Uma autoestrada. E quem é essa autoestrada? Somos nós. É você, é seu irmão. É quando você tira o empecilho do seu irmão, ajuda ele a tirar os empecilhos, e aí nós nos tornamos essa autoestrada que Deus velozmente anda por ela. Amém. E o que isso vai fazer? Vai mudar todo mundo. É isso que Deus está querendo. Como Ele mudou lá em Pentecoste, Ele está esperando exatamente isso. Que nós tenhamos essa fé, essa ação, para Ele mudar o mundo de agora. É isso que Deus quer agora. Mudar esse mundo de agora. Então, para isso, nós não podemos ter a tradição, os costumes, mas nós precisamos crer naquilo que nós não vimos ainda e sermos ousados em trazer isso à luz. E aí Deus pode fazer essa mostrada. E aí nós podemos deixar Deus agir. E sabe por que não é caminho, nem estrada, e sim autoestrada?
porque Deus se apressa em fazer o que está determinado, então tem que ser rápido. E rapidez é só em autoestrada. Mas é interessante que a palavra fala que Deus passeia nas asas do vento. E o vento não tem limite de velocidade. Não. O Senhor, Ele passeia nas asas do vento. Nem estrada, né? Ele vai para onde ele quer. Amém. Maravilhoso, Senhor. Não, acabou. Céu. Céus. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Abrimos os nossos corações para as tuas verdades, para aquilo que o Senhor tem para essa hora. Nós estamos esperando inesperados, ansiosos, mas ansiosos para te ver ser glorificado, para ver o Senhor sendo reconhecido por todo ser que respira, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és Senhor. É para isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós somos canais pelos quais Tu encherás todas as coisas. Muito obrigado, Deus. Obrigado.